Uma questão que se colocou durante a crise e confundiu a cabeça de muita gente foi o seguinte: nós temos assinalado que a campanha do Fora Temer é uma campanha não apenas inócua, como na verdade é uma campanha para, digamos assim, ajeitar as coisas para o governo. Temer é um governo péssimo, sem popularidade nenhuma, sem autoridade política nenhuma. Então você vai lá, tem uma grande campanha popular, Fora Temer, você coloca um direitista igual ao Temer, um corrupto, um salafrário igualzinho ao Temer, só que não tão desgastado quanto o Temer. Quer dizer, seria uma operação besta, né? No entanto, durante a greve, colocou-se uma outra oportunidade, que agora já meio que se desfez, né? Que é que o governo poderia sucumbir diante dos golpes de um movimento organizado que estava nas ruas. Se isso acontecesse, se o governo caísse nesse momento, se abriria um vazio total de poder. Eles seriam obrigados a colocar alguém, vamos supor que eles colocassem a Carmen Lúcia, que é... Não, é o Rodrigo Maia. Colocasse o Rodrigo Maia. Ele não ia conseguir governar. É uma coisa que a gente viu em vários países onde o governo foi derrubado nas ruas. Na Argentina, né, eles tentaram segurar o movimento tirando o presidente, colocando o vice, fazendo uma transição institucional, mas a pressão das ruas não permitia que o governo se estabilizasse. E finalmente eles tiveram que optar por uma saída à esquerda. Tá? Foi assim que o governo peronista de esquerda como é o nome dele? Da Argentina entrou, né? Foi assim também que entrou o Evo Morales. Quer dizer, uma coisa é um governo derrubado por uma manobra parlamentar por cima, outra coisa é um governo derrubado pelas ruas. O primeiro pode ser estabilizado, o segundo é muito difícil, porque você vai ter finalmente que aceitar, né, a saída que permita controlar o movimento das ruas. Né? A entrada do Kirchner na Argentina, agora lembrei o nome dele, foi assim. Né? O Kirchner, inclusive, ele perdeu a eleição no primeiro turno para o Carlos Menem, que foi que fez na Argentina 2 mandatos de um governo extremamente neoliberal, extremamente direitista. E o Carlos Menem renunciou. Por que ele renunciou? Porque ele sabia que ele não ia conseguir governar. Houve uma pressão intensa e falou, não, tem que governar o outro, porque você vai levar o país para uma explosão total. Na Bolívia a mesma coisa, derrubaram o governo oficial do Sánchez de Losada, o Goni, que era um cidadão tão direitista que ele falava com sotaque norte-americano, que nem esse cara aí do Ciro Gomes, que fala também com sotaque norte-americano. Colocaram o vice-presidente, mas o vice-presidente todo mundo sabia que ele não conseguiria governar. Então, quer dizer, qual era a função do vice? Chamar eleições para que a esquerda ganhasse, porque não tinha solução. Na política existe essa situação. Governo derrubado nas ruas, você não vai colocar Você precisaria ter um pacto muito amplo para colocar o vice lá e ficar tudo normal, né? Um caso oposto, mas que também é muito crítico, é o caso de Itamar Franco. Itamar Franco, ele só conseguiu tomar posse porque o PT, na figura do Lula, e a UNE, na figura do Lindbergh, o atual senador do PT, apoiaram explicitamente a tomada de posse do governo. Serviram como avalista do governo Itamar Franco. Senão ele não conseguiria tomar posse. Então nós temos essa situação que é muito importante. O governo é um governo liquidado, né? Nós temos que acompanhar minuciosamente, dia a dia, momento a momento, o desenvolvimento da crise do governo. O imperialismo vê o governo como um governo cuja única função é manter a coisa funcionando até que ele seja substituído, porque ele já não pode fazer mais nada.
A derrota diante dos caminhoneiros foi o golpe de misericórdia no governo. Né? A população vê o governo como inimigo. A situação, isso é muito importante, criada pela greve dos caminhoneiros, ela arrefeceu, mas ela não foi solucionada. O clima político geral é extremamente favorável à retomada das mobilizações. Não é que a greve dos caminhoneiros acabou e todo mundo falou, ih, fomos derrotados, vamos para casa. Não é esse o clima. Existe uma forte tendência de luta entre os trabalhadores e a população em geral no Brasil. Até porque a crise revelou de uma maneira inconfundível a debilidade profunda do governo. Todo mundo sabe que esse governo não aguenta nada. E como todo mundo está sofrendo o peso do governo, a tendência das pessoas a se revoltarem para se livrar desse governo, ou se livrar da política do governo, é muito grande. Né? O presidente da CUT, durante a crise, falou que é necessário organizar uma greve geral. Né? O momento mais propício da greve geral durante a crise passou, mas a possibilidade da greve geral não está descartada. Ela continua, é uma carta que continua sobre a mesa, que pode ser usada. Eu acho que a tarefa da CUT seria justamente organizar essa greve geral. Essa greve geral pode concentrar todo o descontentamento popular contra o governo. Se houver uma greve geral poderosa, o governo se arrisca de cair, independentemente daquilo que a burguesia quer. E se o governo cair, todo o processo de transição que eles estão organizando para substituir o governo golpista com um governo, entre aspas, legítimo, vai desmoronar. Eles precisam levar isso aí de maneira organizada para frente até que a situação se resolva.